Glorificado seja o Cordeiro de Deus, mais uma vez nesta noite. A nossa campanha Desvendando o Futuro com estudo escatológico, escatologia, o estudo das últimas coisas. Aqui é o professor Nelson, a paz do Senhor Jesus aí. Eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas. A nossa live está sendo uma bênção. E vamos aqui aprender a palavra de Deus. Eu espero que as pessoas que já estejam entrando sejam pessoas também que estavam ontem. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que também entrarem hoje, sejam bem-vindos. E vamos estudar aqui a palavra de Deus, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Nós louvamos a Deus, glorificamos o nome do Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3:11, sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, e nós precisamos entender que nesses tempos difíceis nós vamos aprendendo mais e mais a servir a Deus, a glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Exaltado seja o Senhor para todos sempre. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Estava tentando aqui virar a câmera para mostrar um slide, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Sabe, porém, isso, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E leitura, aqui foi uma revista de escola dominical, Mateus 24, respondendo Jesus, e Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de muitos, né? O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que permanecer, que perseverar até o fim, será salvo. E segundo em 1 Tessalonicenses 1:10, a esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Nesta introdução, pessoal, nós vamos aprender a palavra de Deus, nós vamos falar sobre escatologia, e a segunda vinda de Jesus não oferece motivos para regozijo. As previsões bíblicas para o futuro dos ímpios são aterradoras. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Logo, o que é que nós podemos perceber aí? Todas as nações que desobedecem ao Senhor, todos aqueles que desobedecerem ao Senhor, diz a palavra de Deus que serão lançados no abismo, serão lançados no inferno. E quando nós estudamos escatologia, nós estudamos a ciência das coisas futuras. Mas para que alguém possa ser livre do inferno é necessário que haja um trabalho de conscientização, que haja um trabalho de evangelismo, que haja um arrependimento da parte das pessoas. Deixa eu ver aí quem... Oi, Nelson, boa noite. Cauã, que Deus abençoe. Portanto, nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas, levar o evangelho para que as pessoas possam compreender qual é o plano de Deus, qual é o objetivo de Deus para com todas as pessoas. E aqui, meus queridos, o que é que nós temos? Nós vemos que a escatologia, ela estuda os seguintes temas: o estado intermediário,
o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o julgamento final e o estado perfeito, eterno, né? O juízo. Eu expliquei isso ontem para vocês. Então, estudar escatologia, justamente você está diante desses temas convidativos, que são temas difíceis, não são temas fáceis. Muitos desprezam e desdenham das verdades bíblicas, mas Deus, pela sua palavra, e em breve Jesus voltará e julgará todos aqueles que amam, e julgará a todos aqueles que amam a prática do pecado. O que é que acontece? A vinda de Jesus está muito perto. E o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo que serviu a Ele, que escolheu servir a Ele, e para estar com Deus por toda a eternidade. A palavra escatologia, ela tem sua origem em dois termos gregos, escotos, que é o último, e logos, que é estudo, mensagem, palavra. O termo grego cognato é chata, que significa últimas coisas. É o que nós explicamos ontem. Ontem foi a nossa primeira aula sobre escatologia. Portanto, estudar escatologia é você saber sobre as coisas que irão acontecer no futuro. A escatologia bíblica, ela mostra que o crente tem de estar sempre alerta, vigilante, pois a volta de Jesus pode acontecer a qualquer momento. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Observe a volta, a segunda vinda de Cristo, que hoje poucas pessoas estão pregando sobre a vinda de Jesus. O pessoal hoje está muito preocupado em pregar prosperidade e outras coisas mais. Porém, nós precisamos pregar a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitos desprezam, na realidade, as verdades bíblicas, mas nós sabemos que Cristo voltará em breve para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E Jesus, ele tinha uma preocupação muito grande, a preocupação de Jesus com o fim dos tempos. Aí estavam os discípulos de Jesus. Certa vez os discípulos de Jesus fizeram a seguinte indagação ao mestre: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mateus capítulo 24 e o versículo 3. E já no primeiro século, algumas pessoas não acreditavam na vinda de Jesus. E Pedro, falou que iriam aparecer pessoas escarnecedoras perguntando: onde está a promessa da sua vinda? E daí? Cadê que esse Jesus ainda não voltou? E quando nós falamos sobre o futuro, existem muitas previsões falsas sobre o futuro. O homem sempre se preocupou com o fim dos tempos. Por isso, o grande número de falsos profetas e falsas previsões quanto ao futuro tem aparecido a cada instante, a cada momento, para o cumprimento da própria palavra de Deus, que diz que iriam aparecer falsos cristos pelo mundo afora. Esses falsos cristos aparecem a todo instante. Vejam, as previsões falsas sobre o futuro. Muitos até profetizaram sobre a vinda de Jesus, que viria tal época, que viriam tal época. Mas não é assim. Os falsos profetas têm surgido a cada instante e a cada momento, e nós precisamos ver através da palavra de Deus. São inúmeras seitas que têm surgido, que já marcaram até a data da volta de Jesus e o fim de todas as coisas. Mas o que é que nós precisamos? Prepara-te para receber Jesus dia 20 de 12 de 2012. A Bíblia diz, queridos, que aquele dia e hora ninguém sabe. Somente o Pai é que sabe o dia justamente do arrebatamento da igreja.
Outro profeta, baseado em cálculos matemáticos, somando ou subtraindo referências bíblicas e utilizando a contagem bíblica dos tempos, assegurou que o anticristo seria revelado em 13 de novembro de 1986, às 17 horas em Jerusalém. Marcou o fim do mundo para março de 1987. Mais um falso profeta e desmoralizado. Então vocês observem o seguinte, que infelizmente hoje muitas pessoas elas estão aí profetizando sobre a volta de Cristo, mas a volta de Jesus, o Senhor não vai mostrar. Aquele dia e hora ninguém vai saber. É necessário que nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, isso sim. A Bíblia fala para que nós possamos estar em constante vigilância, para não sermos pegos de surpresa. E certo pastor marcou o arrebatamento da igreja para o ano de 1993 e o início da grande tribulação, considerando que 2000 seria o fim do 6º milênio. Então vejam quantas aberrações, quantas coisas as pessoas elas têm pregado, as pessoas elas têm anunciado, mas o que nós precisamos fazer é estarmos atentos aos acontecimentos, a tudo que está acontecendo, porque o homem está cada vez mais distanciando-se de Deus. E as pessoas, elas não querem saber, na realidade, de Bíblia. Elas querem saber de orgia. Querem saber de satisfazer os desejos da carne. Outro profeta baseado em cálculos matemáticos, eu já falei aí para vocês, que ele profetizou sobre a vinda de Jesus em março de 1997. E nada disso aconteceu. E existe, pessoal, quando nós estudamos escatologia, existem diferentes interpretações escatológicas a respeito do futuro. A nossa campanha aqui é Desvendando o Futuro. E não podemos estudar tudo isso em uma aula, ou em 7 dias, ou em 15 dias. Isso aqui é uma matéria para um ano de estudo, ou até mesmo mais. Porém, eu estou condensando através de slides, através de pesquisas, e trazendo para vocês para que haja um despertamento espiritual e nós possamos compreender as interpretações escatológicas. Quando nós estudamos teologia, existe a escola futurista, e essa interpretação considera que a maior parte das profecias ainda vai acontecer. Quer dizer, ainda não se cumpriram, começando com o arrebatamento da igreja e demais fatos subsequentes, e sem dúvida é a mais adequada à realidade das profecias sobre os últimos tempos. Nós não podemos dizer essa ou tal escola é a verdadeira. São apenas interpretações. E nós temos a corrente, essa corrente futurista aí, deixa eu voltar aqui, futurista, ela subdivide-se em pré-tribulacionista. O que significa isso? Afirma que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja antes da tribulação, antes dos 7 anos de tribulação. Na realidade, essa é a corrente da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus prega essa corrente escatológica, ok? E nós explicamos sobre esse fato aí. O ensino a respeito do arrebatamento é uma doutrina fundamental. Porém, o povo de Deus não precisa estar dividido quanto tal assunto. Se vai ser antes, se vai ser depois. O importante é que Jesus vai voltar, que ele vai buscar a sua igreja, que eu devo estar preparado, que você deve estar preparado para este grande dia, para este grande acontecimento. E grande parte dos cristãos do primeiro século, eles eram pré-milenistas. Segundo o pastor Cláudio Andor de Andrade, tal posicionamento foi muito combatido por Orígenes, que, influenciado pela filosofia grega, ele passou a ensinar que o milênio nada mais era do que uma referência alegórica
a ação do Evangelho na vida das nações. Ontem eu falei sobre o alegorismo e falei sobre a linguagem literária, a linguagem gramatical, histórico-gramatical, a linguagem tal qual ela está escrita na palavra. E eu expliquei para vocês sobre os simbolismos. Existem muitas alegorias e você vai observar muito isso no livro de Apocalipse, que é um livro que não é fácil para ser interpretado, não é fácil para ser lido, porque existe muito estudo, é necessário muita pesquisa para nós explicarmos sobre o livro de Apocalipse. E Paulo, ele nos ensina que nós devemos esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. 1 Tessalonicenses 1,10. E quando nós lemos 1 Tessalonicenses 1,10, que fala sobre esse versículo de livramento, nós podemos compreender que a igreja ela não passará pela tribulação. Tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 1, deixa eu ver aqui, versículo 10, tirou o versículo 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos, como vos convertestes a Deus, para servir a Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Aí dá a entender aqui que não passaremos pela grande tribulação. E nós temos a corrente histórica aí, a interpretação escatológica histórica, que considera que o Apocalipse é um livro histórico, cujos fatos já se cumpriram na sua maior parte. Mas tal entendimento não corresponde à realidade bíblica. Depois nós iremos estudar sobre o livro de Apocalipse, talvez não nesta semana, mas na outra, porque esta nossa campanha ela não será apenas uma semana, nós iremos prolongar, porque é um assunto muito vasto, e eu quero ter o prazer de estar mostrando para vocês, de estar ensinando para vocês sobre escatologia. Estão compreendendo, pessoal? Estão gostando aí? Compartilhem com outras pessoas. E nós temos a visão preterista. Os preteristas entendem que o Apocalipse já se cumpriu totalmente na época do Império Romano, incluindo a destruição de Jerusalém no ano 70 a.C. Não. Segundo Tim LaHaye, aqueles que interpretam a Bíblia literalmente encontram razões fortes para crer que o arrebatamento será pré-tribulacional. Os textos bíblicos, porém, indicam uma ordem em diferentes acontecimentos. A ressurreição dos mortos acontecerá na vinda de Cristo. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versículos 13 ao 17. Escutem bem. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Logo, a volta de Jesus é tão literal quanto a sua ascensão. Porque em Atos, no capítulo 1, versículo 9 e versículo 11, vamos ler também Atos, capítulo 1, versículos 9 e versículo 11. Diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e ocultando aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como vistes ir. Então vejam, a volta de Jesus é literal, é algo literal. E vamos acreditar que o Senhor está às portas. Os sinais estão presentes todos os dias. Nós vemos os sinais cumprindo-se. E o ensino a respeito do arrebatamento da igreja é fundamental. E nós não podemos ficar divididos. O importante é você buscar a Cristo, o importante é você estar preparado. O importante é você estar com seu coração puro para ouvir o toque da trombeta. Compartilhe aí com outras pessoas, gente. Porque a trombeta soará. É importante ressaltar que a corrente pré-tribulacionista está mais de acordo com o livro de Apocalipse. Para os pré-tribulacionistas, os crentes serão guardados da tribulação. Eles serão arrebatados antes dessa grande ira divina sobre a terra. Segundo essa corrente, o propósito da tribulação não é preparar a igreja para estar com Cristo, mas o objetivo é preparar Israel para a restauração do plano de Deus. Logo, a igreja não passará pela grande tribulação, segundo a corrente pré-tribulacionista. E eu acredito nesta interpretação escatológica aí. Aí nós temos a interpretação escatológica pré-milenista. Essa corrente conclui que a vinda de Cristo ocorrerá antes do milênio, quando Cristo irá reinar sobre a terra. Grande parte dos cristãos do primeiro século, na realidade, eles eram pré-milenistas. E segundo Claudio Honor de Andrade, esse posicionamento que foi combatido por Orígenes, né? Que eu já expliquei isso aí para vocês. Aí nós temos a midi-tribulacionista, que os midi-tribulacionistas, eles compreendem, eles entendem que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. E nós temos os pós-tribulacionistas, que eles pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, esse ensino não tem base sólida na palavra de Deus. Vai me responder, eu não vi a pergunta aí, ok? Porque eu estou olhando aqui para os slides. Qual foi a pergunta? Será que eu posso voltar aqui? Poderia repetir? Se eu sou de Valparaíso, sim, sou de Valparaíso. Foi essa a pergunta que fizeram? Então vejam bem, queridos. Os pós-tribulacionistas, eles pregam que a igreja vai passar pela grande tribulação. No entanto, não há essa base bíblica, não é? Perguntou se você estava na paz. Na paz de Deus, eu estou tranquilo, graças a Deus. Se eu não estivesse em paz, eu não estaria passando isso aqui para vocês, porque eu não posso transmitir aquilo o que eu não sou. Eu estou na paz de Deus e vocês, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, tá? Jesus disse à igreja de Filadélfia, queridos, que representa a igreja fiel, queria guardá-la da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo.
Portanto, a igreja não estará mais aqui na terra quando começar a tribulação. A igreja não estará na terra. Ô, gente, aqui é uma live séria, não é uma live de brincadeira, ok? Eu não estou lendo tudo aí que estão comentando, mas vamos pensar nos nossos comentários, ok? Então, meus queridos, Paulo ensina que devemos esperar dos céus o Filho de Deus, né? A quem ressuscitou, a quem foi ressuscitado. E nós precisamos entender que as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos têm diversos eventos escatológicos que ainda não se cumpriram, como o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, a vinda de Cristo em glória, o milênio. No entanto, existem muitas coisas que já se cumpriram. Quando você lê Mateus 24, você vai observar o cumprimento da palavra de Deus, né? E nós temos a corrente simbolista, que é também chamada de interpretação idealista ou espiritualista. Tudo é espiritualizado, simbólico, nada é histórico, mas apenas uma alegoria na luta do bem contra o mal. E nessa linha de pensamento há o ensino amilenista, segundo o qual não haverá um período literal de 1000 anos para o reinado de Cristo. Então vocês observem que eu estou aqui mostrando as diversas escolas escatológicas, os diversos entendimentos escatológicos, né, de muitos teólogos. E ensino que a igreja está vivendo um milênio simbólico, mas as referências que indicam para o milênio será realmente literal. Há os pós-milenistas que pregam que Jesus só voltará depois do milênio. Mas, defendemos a interpretação futurista, que se revela como a melhor, que ajusta-se à hermenêutica sagrada, segundo a qual a Bíblia interpreta a si mesma. Ontem eu expliquei para vocês sobre a hermenêutica e mostrei de uma forma toda especial sobre as interpretações teológicas, não é? E a escatologia. Então observe que a escatologia, ela ensina a doutrina das coisas futuras, e nós sabemos que os sinais para a volta de Cristo são muitos, o cumprimento cada dia. Nós temos os sinais da segunda vinda, nós temos rumores constantes de guerra entre povos, entre nações, conflitos mundiais, os perigos econômicos que nós estamos enfrentando, aumento dos distúrbios, desordens terrestres, terrorismo entre as nações, colapso de grandes fortunas, instrumentos potentes de guerras que já estão preparados e ainda estão preparando, unificação da moeda, mercado comum europeu, o regresso dos judeus à Palestina em grande número. Nós temos sinais na natureza, grandes terremotos, muitos terremotos. E haverá terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 8. Sismologia, a ciência que capta os movimentos no solo. E na Inglaterra, em Oxônia, está o Instituto Internacional de Sismologia. Ele pôde registrar todos os tremores e terremotos de terra. Vou dar aqui um exemplo para vocês. No século I, nós temos um número de 15 terremotos. No século II, 11 terremotos. Terceiro, 18. No quarto, 14. No quinto, 15. No sexto, 13. No sétimo, 17. No oitavo, 35. No nono, 59. No décimo, 32. No 11º, 53. 12º, 84, 13º, 115, 14º, 137, 15º, 174, 16º, 253, 17º, 378, 18º, 640, século XIX,
2.139. E atualmente nós temos praticamente terremoto todos os dias. Então vejam a palavra de Deus cumprindo-se cada dia, cumprindo-se a cada instante, a cada momento. Nós temos os maremotos, os tsunamis que têm acontecido por aí. Outros sinais da volta de Cristo, o surgimento de falsos cristos, falsos profetas, falsos cultos, desobediência aos pais, juventude sem lei, violência, muita fome, muita pandemia, guerras. 1945, a explosão da primeira bomba atômica em Nagasaki, na Hiroshima. Desde que o mundo foi criado até agora, já foram registrados na história mais de 14 mil guerras. Multiplicação da tecnologia, as invenções da tecnologia. Em 1798, gás de iluminação. 1807, navio a vapor. 1814, a locomotiva. 1820, o fósforo. 1839, a fotografia. 1841, máquinas de costura. 1844, o telégrafo com linha. 1878, a luz elétrica. 1896, telégrafo sem fio. 1880, sismógrafo. 1883, turbina a vapor. 1889, carros elétricos. 1890, automóvel. 1895, raio-x. 1895, o cinema. 1898, rádio. 1902, telefone sem fio. 1906, aeroplano. 1921, o rádio. 1936, a televisão. 1938, penicilina. 1938, o radar. 1945, a bomba atômica. E hoje? Quantas invenções? E a internet? Mudando a cada vapor. Vejo que o mundo teve um surto de desenvolvimento muito forte. É a multiplicação da ciência. A ciência nos últimos 20 anos multiplicou de modo assustador. O futuro chegou depressa demais e o homem tem medo daquilo que ele sabe. A nossa campanha é Desvendando o Futuro, estudando escatologia. Nós observamos o avanço na medicina, o avanço nos transportes, a modernização muito forte, muito grande. Então, queridos, Jesus está voltando. Como será a segunda vinda de Jesus? Jesus prometeu voltar em várias ocasiões. Nós vemos na Bíblia afirmando: não virá mais para buscar ovelhas perdidas, mas ele virá para buscar a sua igreja. A sua vinda se dará em duas fases. A primeira fase da sua vinda, ele arrebatará o povo de Deus. Na segunda fase, 7 anos depois, fará justiça sobre as nações ímpias e estabelecerá o seu reinado após 1000 anos, por 1000 anos. A primeira fase será secreta e só a igreja sentirá os efeitos. A segunda fase será conhecida como revelação, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos assim para sempre com o Senhor. E o termo arrebatamento, ele deriva da palavra raptus, em latim, que significa arrebatado rapidamente e com força. E no sentido original da palavra significa arrancar, levar, tirar com força e violência, com muita rapidez. O arrebatamento nos livrará da ira futura, isto é, da grande tribulação. E esta é a nossa esperança. E essa deve ser a tua esperança. Aleluia. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 dentre elas estavam preparadas, 5 não estavam. Mas nós devemos perseverar com fé,
porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que há de vir o nosso Senhor. É o que nós precisamos entender. E por que o arrebatamento? Eu estou chegando ao final. Por que o arrebatamento? Para fazer a diferença entre o justo e o injusto. Para recompensar por todo o trabalho realizado, por todo o trabalho feito. Para premiar os vitoriosos. Apocalipse fala sobre a premiação para os vencedores. Para não deixar a igreja na tribulação. E para vencer a morte. Quem será arrebatado? Os que creem em Cristo, os que seguem a Cristo, os que ouviram a sua palavra, os que obedeceram, aqueles que se batizaram nas águas, que creram no Senhor, aqueles que confessaram a sua fé em Cristo, aqueles que amaram a vinda do Senhor. E eis que vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. O arrebatamento da igreja não será um acontecimento visto por todos aqui na terra, mas somente para aqueles que estão preparados. Mas porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Meu querido, o que é que nós precisamos? Estar com as nossas vestes purificadas. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É esta palavra que eu teria que falar com vocês nesta noite, dizendo para vocês que o fim está aí. Os sinais do fim estão aí. O estudo da escatologia nos mostra realmente que a Bíblia está se cumprindo e que nós estaremos em pé diante da presença do Senhor. Repetindo mais uma vez, o que nós estudamos em escatologia: a primeira vinda de Cristo, as profecias de Daniel, as dispensações, o período da graça, a mensagem às 7 igrejas, os sinais da volta de Cristo, a primeira ressurreição, o arrebatamento, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a distribuição dos galardões, a grande tribulação, o anticristo e o falso profeta, a revelação de Cristo, o Armagedon, milênio e prisão de Satanás, a última guerra, que é o Armagedon, ressurreição dos ímpios, o trono branco, novos céus e nova terra, Jerusalém celestial e a eternidade futura. Amém? Eu espero que você tenha compreendido e que amanhã, às 8 horas da noite, estamos aqui mais uma vez para continuarmos a nossa campanha, e às 5 da manhã nós temos o nosso período de oração, que também está sendo uma bênção. Que esteja conosco, muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.